O Salmo 51, ele começa com um título que tem um contexto histórico. Ele diz assim: para um mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Esse contexto histórico, quando aparece, ele é sempre muito importante para a gente entender o que vai acontecer ao longo do Salmo, porque a poesia está fundamentada na história. Só que nesse título aqui a gente tem um jogo de palavras muito interessante, quase que uma piada de tiozão. O que acontece aqui? Nesse título a gente tem duas vezes repetidas a mesma sequência de um verbo com preposição. É o verbo bo, que significa ir ou vir, seguido da preposição el. E no hebraico, quando o verbo bo aparece seguido da preposição el, em alguns contextos ele indica uma ação sexual. Então, se a gente fosse traduzir esse título do Salmo 51, a gente teria o seguinte: para o líder de louvor, Salmo de Davi, quando foi até ele Natã, como ele tinha ido até Batseba. Então ele usa o verbo bo seguido de elo para descrever a ação de Natã indo falar com Davi, por causa de Davi ter ido ter com Batseba. Então é um jogo de palavras aqui com uma ideia para ser levemente humorístico. Obviamente que o Salmo não tem nada de humor, pelo contrário, é um salmo muito pesado. O contexto histórico, então, vai aparecer no segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. No capítulo 11 é descrito o que Davi fez e no capítulo 12 o encontro dele com o profeta Natã. Davi, basicamente, não foi para uma guerra contra os amonitas, ficou no seu palácio, que era algo extremamente raro, ele não comparecer às batalhas. E aí, um dia, passeando pelo palácio, ele olhou e viu Batseba tomando banho, ou seja, ele espiou Batseba. E ele se apaixonou, mandou Batseba ir até o palácio. De uma maneira muito violenta, o rei abusou da Batseba, que além de tudo, além de ser uma súdita do rei Davi, era também a esposa de um amigo de Davi, de um dos valentes de Davi, Urias. E aí o problema é que ela engravidou desse encontro forçado, abusivo com o rei. E por causa disso, Davi mandou chamar Urias na intenção de que ele se deitasse com a esposa. Mas ele achou que era injusto ele se deitar com a esposa enquanto os soldados dele estavam lutando na guerra. Portanto, ele não se deitou com Batseba. Não contente de ter armado a situação que não deu certo, Davi agora armou uma nova situação. Ele pediu para que o líder do exército levasse Urias para o fronte de batalha e recuasse o exército. E o líder do exército disse: olha, se eu fizer isso, Urias vai morrer. E Davi falou assim: olha, não se preocupe. E aí Urias realmente acabou morrendo e logo depois Davi, numa ação que parecia generosa perante as outras pessoas, se casou com Batseba. Natã então foi ter com Davi e contou para ele uma história e disse assim: olha, tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, muito gado, e aí ele recebeu visitas em sua casa e ao invés de pegar uma de suas ovelhas, um de seus gados, ele pegou a do seu vizinho que tinha apenas uma ovelhinha. E ao contar essa história para Davi, Davi ficou extremamente enfurecido e disse: esse homem que pegou a única ovelha do vizinho merece morrer, merece devolver 4 vezes mais o valor da ovelha e tal. E aí Natã disse: Davi, você é essa pessoa. E Davi na hora entendeu o que tinha acontecido. Por isso esse Salmo 51 é um salmo de confissão e de arrependimento.